Sejam bem-vindos a mais um Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre a arbitragem brasileira e o uso do VAR. E para comandar essa discussão, eu vou apresentar a minha bancada linda, maravilhosa, que está comigo hoje. Começando por ela, Kiara. Tudo bem com você? Oi, gente, voltei aí pra rádio, eu que, assim, dei uma sumida e voltei na outra semana, que quase foi bancada feminina, eu quase estive presente, mas não aconteceu, mas muito obrigada, e é isso. Bom, muito feliz, né? Finalmente uma bancada feminina e eu tenho o prazer de estar apresentando. Agora você, Geisa, como você está hoje? Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Eu tô muito feliz porque, como eu já disse em várias lives, inclusive, estar em um ambiente feminino é muito confortável para mim, principalmente para falar sobre futebol. E hoje a gente tem um assunto bem polêmico, né? Eu acho que vai render excelentes discussões e tô muito ansiosa. Olha, eu concordo com você. Eu acho que a discussão vai ser bem produtiva e é uma discussão necessária, porque ao longo de todas as lives a gente vem criticando e reclamando muito da arbitragem. Eu acho bom a gente colocar isso em destaque. Mas agora, por último, mas não menos importante, como você está, Giovana? Eu tô bem, eu acho que assim, na mesma da Geisa, eu tô bem ansiosa. Eu acho que quando eu vi a pauta, eu vi o assunto, eu acredito que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, né? E como a Geisa bem trouxe, o fato da gente estar nessa bancada feminina, eu acho que deixa tudo mais tranquilo pra gente conseguir se sentir à vontade para conversar. Então, uma boa expectativa do programa. Olha, eu também. Eu acho que vai ser um bom programa. Então, bora começar, né? A arbitragem brasileira é cheia de polêmicas. O uso do VAR é mais polêmico ainda. Muita gente sente que o VAR comanda o futebol, não os árbitros dentro de campo. Então, vou começar. Apesar da Comissão Nacional de Arbitragem defender a redução da interferência do árbitro de vídeo, o árbitro de campo muitas vezes vira refém do recurso, que a gente bem falava. Eu acredito que a arbitragem brasileira ela perdeu mais ainda a credibilidade nos últimos anos, porque o VAR realçou o despreparo, pode-se dizer assim, dos árbitros. Você acredita nisso, Kiara, ou você vê a situação de uma forma diferente? Então, eu acho que ressaltou muito. Eu acho que não só o árbitro em campo, porque eu acredito que são 22 jogadores, tem muita coisa acontecendo, ele realmente não vai ver algumas situações em campo. E o VAR tá lá para corrigir. Só que mostra pra mim o despreparo muitas vezes da pessoa, do árbitro que fica na cabine do VAR, porque eu acho que a tecnologia é muito bem-vinda, assim. A gente vai comentar de alguns lances históricos que poderiam ser mudados pela tecnologia, só que eu acho que o árbitro que fica na cabine do VAR, ele tá prejudicando bastante a solução do problema, porque o VAR tá lá para você ver coisas que você não viu. Só que muitas vezes chama para qualquer mínima falta, qualquer mínimo acontecimento em campo. Gol de impedimento, eu acho que é o principal, aquela linha que eles colocam, eu acho que muitas vezes é uma linha que anula o gol por nada praticamente. Então eu acho que o VAR e a tecnologia ressaltou muito o despreparo, porque eles chamam para qualquer coisa e acaba, em consequência disso, o árbitro ficando refém realmente, porque ele vê em campo e ele não acha que aquilo foi falta, mas o VAR sempre chama, ele sempre olha, perde um tempo muito grande. Então eu acredito sim que ficou refém e a tecnologia é um bem, só que aqui no Brasil se transformou em um negócio a mais. Sim, eu concordo. A tecnologia, quando ela é bem utilizada, ela é um presente, vamos colocar assim. Mas nas outras situações fica bem difícil a gente defender o uso do VAR. Mas, além disso, muito se fala da falta de critérios da arbitragem. Acho que 2021 foi o ano que o VAR protagonizou o Campeonato Brasileiro e de uma forma bem negativa. Inclusive, eu me lembro de uma declaração do presidente do Internacional, logo depois da derrota do Inter para o Juventude por 2-1, que ele falava muito disso, que a tecnologia, apesar de... ela atrapalha muito das vezes, mas a falta de critério também é um problema muito sério. Talvez também isso se dê por causa da formação desigual dos árbitros, né? A formação é descentralizada, fica a cargo de cada federação. Então, eu queria saber de você, Geisa, se você acredita que a CBF deve assumir um papel mais efetivo na instrução dos árbitros, porque, a princípio, eles se reúnem 2 vezes por ano, durante 3 dias,
mas é mais uma fiscalização de trabalho do que realmente uma ajuda, um ensinamento. Sim. Eu acho que essa questão ela ainda é muito mais complexa do que parece ser. Eu acho que vamos usar como comparação, por exemplo, o que é feito na Premier League, né? Que é um lugar onde o VAR e a tecnologia funciona e funciona bem. A gente consegue ver isso claramente na diferença de tempo. Aqui no Brasil, uma checagem de VAR, por exemplo, para validar o gol, demora muito tempo. Lá na Premier é cerca de 1 minuto. A primeira atuação do VAR na Premier League foi o jogo do Manchester City e a checagem durou ali 1 minuto. Então, isso é uma coisa que não acontece aqui no Brasil. E lá, qual é a diferença daqui para lá? Lá, eles têm essa questão da profissionalização, que você mencionou. Eles também têm esse período de estudo, de parar para estudar, de parar para dar palestras. E aqui no Brasil, o objetivo de lá é que o jogo flua melhor, né? Que não tenha tantas interferências. Tanto que houve aí uma mudança na questão dos critérios do VAR. Por exemplo, a Chiara falou também, impedimento milimétrico já não é marcado da forma que é marcada aqui no Brasil, como a gente teve aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro com o gol do Gabigol. Eu acredito que se o olho humano não consegue detectar aquele lance como impedido, não tem como a gente usar uma tecnologia para fazer isso. Então, de fato, a profissionalização ela deve acontecer. Eu acho que tem que ter uma regra, né? Uma regra mais especificada de como esse VAR pode intervir, de como esse VAR pode intervir na partida. Porque eu acho que hoje é muito livre, fica muito a critério do árbitro. Acho que estipular um tempo para a ação do VAR também seria muito importante, como acontece na Premier League, que é uma das ligas mais disputadas do mundo. Eu acho que uma coisa muito boa que você trouxe no comentário é sobre essa questão do impedimento milimétrico. Porque qual é a vantagem que o jogador tem quando o impedimento é centímetros? Nenhuma. Então acaba que o gol é invalidado só porque tem a máquina. Mas a máquina, eu acho que ela vem para ajudar em erros, principalmente crassos, que a gente viu durante muito tempo acontecendo no futebol brasileiro. E eu acho que outro ponto que você trouxe, que a Marcela perguntou, e eu acho que é muito bom a gente pontuar, é que lá na Inglaterra, na Premier League, eles têm um próprio órgão de arbitragem. Ela não está ligada a nada, nenhuma entidade de futebol. E eu acho que essa talvez seria a solução, né? Já que a CBF não cuida bem disso, e a gente sabe muito bem, né? A CBF não cuida bem de muita coisa. Então, a arbitragem acaba sendo muito precarizada, né? Como você bem trouxe. Os árbitros não são todos preparados da mesma forma, né? Acaba sendo... E ser dividido em federação deixa, acho que, ainda mais complicado para que haja unanimidade na qualidade dos árbitros brasileiros. Só apontando mais uma coisa, é que lá na Inglaterra, a questão da preparação técnica dos árbitros, ela acontece como um todo, né? O árbitro, ele é tratado da mesma forma que um jogador de futebol. Ele tem preparo psicológico, preparo físico. E eu acho que quando a gente pensa em profissionalização dos árbitros, a gente não está falando só de estudo. A gente está falando de dar estrutura para que eles possam trabalhar e trabalhar da melhor forma possível. Porque tem muitos árbitros que eles, além da profissão como árbitro, ele também tem que fazer outras coisas para complementar a renda, e isso faz com que o árbitro ele não tenha, ele não se dedique totalmente ali à sua função. Então, acho que isso faz toda a diferença. Inclusive, eu ia fazer justamente essa pergunta para a Giovana, porque, inclusive, conversando sobre o assunto, sobre o tema antes de vir para cá, ela tinha falado justamente isso, que talvez grande parcela, ou talvez a maior parcela de culpa da situação atual, seja o amadorismo da arbitragem. Né? O futebol no Brasil, ele é, além de tudo, um negócio. Então, o que falta para eles começarem a ter salário, serem profissionalizados, né? Como que você vê esse atraso na profissionalização deles? Você acha que é realmente impactante? Eu acho que é o mais impactante, né? É o que a gente fala, a arbitragem ela é nitidamente despreparada. É claro que a gente pode falar de intenção de árbitro, a gente sabe que tem árbitro que é mais caseiro que outro, mas, no geral, você percebe um despreparo. Seja por essa questão do VAR, por exemplo, porque todo lance é checado. Então, tem lance que o juiz viu, ele não deu, passa, segue, não precisa aquele lance ser checado. Outra questão do despreparo. Depois que o VAR chegou, ficou confortável para que os bandeirinhas mal trabalhassem. Então, deixa o jogador correr, ele vai até onde ele for,
E aí o VAR decide, mas o bandeirinha tá lá para impedimentos claros ele marcar. O VAR é para aquele impedimento mais difícil, é para aquele impedimento que o bandeirinha por alguma razão não conseguiu enxergar. Então acho que a principal palavra realmente para definir a arbitragem brasileira é despreparo, e é bem o que a Geisa trouxe. A partir do momento no qual ele precisa, semanalmente, quando ele não está cobrindo, não está fazendo o jogo, trabalhar e se dedicar a alta produção para conseguir viver, é realmente difícil que você exija que esteja uma alta qualidade. Ele não consegue se empenhar naquilo, se profissionalizar, fazer um curso. É muito difícil que você exija do árbitro a partir do momento que ele ganha por jogo e que ele tem que trabalhar em outro lugar para também conseguir complementar a renda. Fora que foi o que a gente falou, cada federação tem uma regra, a gente sabe muito bem que a Série B, a arbitragem, é ainda pior que a Série A. Então, tem campeonato que você tem árbitro FIFA, tem outro campeonato que os árbitros você não sabe o reconhecimento, ou o nível que eles estão. Então, acho que assim, pra mim realmente é isso, é o despreparo. E aí, como eu falei, fazer uma organização, né? E como eu falei, eu acredito muito pouco que a CBF consiga, mas agora, eu acho que de imediato, se for para melhorar, porque precisa melhorar, né? A gente viu um dos piores campeonatos ano passado brasileiro, com muita interferência da arbitragem, e a maioria das vezes errando, para esse campeonato que já começou tendo muito erro, né? Toda a rodada do Brasileirão até aqui, as 5 que teve, tem um erro de arbitragem, tem um jogo que foi extremamente discutido. Então, a curto prazo, eu acho que seria realmente a CBF proporcionar isso para os árbitros, né? Para a arbitragem no geral. Proporcionar conhecimento, estudo, preparo para eles conseguirem apitar o jogo. E eu acho que a longo prazo é o que eu trouxe, eu acho que é o que a Premier League faz na Inglaterra, eu acho que é realmente o certo. É desvincular com qualquer entidade e tornar aquilo uma profissão realmente muito bem remunerada, né? Para que o cara consiga viver daquilo e ele consiga se entregar totalmente e estudar e se preparar para que quando ele chegar em campo ele seja preparado, né? Não seja mais uma coisa que ele faz para complementar a renda. Então, eu acho que a principal coisa é o despreparo e que isso seria feito dessa forma. Tempo para que eles possam se preparar, estudar, ver como é que funciona. Claro que tem muitas, como é que fala? Vícios, né? Eu acho que hoje o árbitro ele tá viciado, por exemplo, em escutar o VAR. E acaba ficando muito confortável. Então, eu acho que tirar isso, né? Mostrar que o árbitro de vídeo, ele tá ali, como a Kiara falou, coisas pontuais. A intenção não é você deixar o jogo mais demorado. Passar 5 minutos fazendo, 3 minutos fazendo uma avaliação de um lance que deveria ser feito rápido. A intenção é que o jogo fique justo, mas que continue correndo rápido. Então, eu acho que com o VAR chegou mais problemas, né? Acabou problematizando ainda mais a questão da arbitragem. E aí seria isso, dar tempo e dar condição para que eles se preparem melhor e que o jogo melhore com a participação deles. Concordo, porque a princípio, no que eles fazem agora a cada jogo, eles entregam ali para o árbitro um arquivo, vamos colocar assim, com o que ele errou, o que ele fez na partida, para que ele analise e estude. Mas é como você bem falou, se ele não tem tempo de se preparar, se ele tem que estar em outro trabalho, outro serviço, fazendo outra coisa para complementar a renda dele, ele não tem tempo de analisar aquilo a fundo e melhorar o trabalho dele, né? Fica muito por baixo. Outra coisa que você falou que eu acho que é importante citar inclusive, o novo presidente, né, da Comissão de Arbitragem da CBF, o Wilson Seneme, ele colocou isso como um dos seus ideais agora na presidência, que ele queria diminuir a quantidade de árbitros. No Brasil, só 10 árbitros têm o selo da FIFA, o distintivo da FIFA. E em 2018, 38 árbitros participaram do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você, Kiara. Você acha que essa talvez seja uma solução, diminuir essa quantidade de árbitros, como ele bem disse, ou esse preparo em massa, ligar mais isso à CBF é melhor? Assim, vendo o histórico aí da CBF, a curto prazo, realmente a melhor opção é diminuir o árbitro, porque eles não vão conseguir dar um curso para 38, igual você citou, de 2018. Então, a curto prazo, com certeza, essa ideia de diminuir o árbitro e profissionalizar os que estão é a melhor opção. Só que a longo, foi igual a gente falou, eu acho que a CBF devia parar de cuidar sozinha disso, porque a gente acompanha aí todos os casos de corrupção, tem muita coisa acontecendo na CBF, e eu acho que o VAR, assim, é o menor das importâncias que eles dão. Então, eu acredito que, para curto prazo, essa ideia de diminuir é boa,
Só que é realmente necessário fazer um curso, fazer algo melhor, porque a gente está aqui falando, não é culpa do profissional, né? Ele tem muitas outras coisas para pensar, muitas outras coisas para fazer. E eu confesso que, assim, eu sou meio cética na melhoria da arbitragem. Eu acho que está muito distante ainda a Premier League e até a curto prazo também vejo como complicado. Porque não são só os árbitros, não é só o VAR. Eu acho que os jogadores também, às vezes, atrapalham esse funcionamento. Porque a gente está aqui falando de diminuir o tempo, porque fica 5 minutos analisando um lance. Só que eu acho que o jogador também fica 5 minutos numa falta que não aconteceu nada. Eu acho que fica 5 minutos lá naquele tempo que eu acho que, de certa forma, induz o árbitro a ficar preocupado com o VAR, a ficar preocupado com o que aconteceu. Então, eu acho que é uma mudança muito difícil para acontecer no campeonato. Só que eu espero que um dia aconteça, porque não dá. Eu acho que o nível do futebol brasileiro está crescendo. Eu acho que os times estão vindo aí com as SAFs, estão vindo aí com dinheiro, estão trazendo jogadores. Então, eu acho que é daqui para melhor. Só que a arbitragem realmente acaba pegando nesse lance. Tanto que qualquer treinador gringo que vem aí reclama nas coletivas sobre erros. Então, eu acredito que vai ser muito difícil ainda. E até falando dos jogadores de novo, também tem aquele negócio dos clubes, né? Porque quando é favorável, a gente tá assim, super de boa. Quando é contra, daí já é... Igual a gente viu recente até, gente, desculpa pelo exemplo, mas o próprio São Paulo contra o Santos. O Luciano reclamando, dizendo que o Santos que reclame, que eles estão felizes, só que deu uma rodada, já tá o São Paulo reclamando de novo. Então, eu acho que esse comportamento talvez dificulte esse processo da arbitragem também. Só para completar, a Chiara citou um ponto que eu achei legal, que é a questão da postura dos jogadores em campo. E eu acho que isso também está ligado na questão de demorar, do jogo não fluir tanto no Brasil. Os jogadores brasileiros, eles têm uma postura que é diferente da dos jogadores europeus. Lá na Europa, quando vem o VAR, o que acontece? Os jogadores, eles param tanto de cair em faltas bobas, de fazer cera, por exemplo. Aqui no Brasil é feito ao contrário, né? Quando o VAR vai checar um lance, tem toda uma revolta dos jogadores que dificultam ainda mais o trabalho de uma arbitragem que já não é um dos melhores. Então, eu acho que também tem essa questão da postura dos jogadores, que dificultam o jogo e que fazem antijogo o tempo todo. E também tem um ponto importante, que é a questão dos clubes. Eu acho que os clubes, eles têm se posicionado, como a Giovana falou, em toda a rodada, tem um clube se posicionando em relação a erro de arbitragem. Mas sempre a base é aquela de que o time é o único a ser prejudicado. Eu acho que o discurso não tem que ser esse. Tem que ter um discurso comum entre os clubes contra essa questão da arbitragem e exigindo uma profissionalização. Eu acho que não tem essa história de que determinado clube é favorecido por esses erros. Eu acho que a arbitragem é ruim como um todo, né? A Chiara falou do exemplo do São Paulo e do Luciano, e de fato é isso que acontece. Quando o erro é contra o meu time, eu vou me revoltar. Agora, quando favorece a minha equipe, eu vou ficar quieta. Então, isso acaba dificultando também uma evolução da arbitragem, né? Eu acho que não só isso. Eu acho que tem a questão de... Sempre existiu essa questão de, se você reclamar da arbitragem, você é o errado, né? Que é exatamente essa imagem que passa a entrevista do Luciano pós-jogo. Que é a reclamação do Santos, deixa eles reclamarem da arbitragem, a gente comemora a vitória. E a entrevista do Rogério, ele fica minutos falando do erro de arbitragem, o quanto isso foi prejudicial. Então, eu acho que passar a imagem de que quem está reclamando de arbitragem é bobo, ou, não aceitou a derrota. Também tem essa questão, como falou, né? Não existe união dos clubes para nada, né? A gente sabe muito bem disso. O futebol brasileiro, ele não é unido, os clubes não são unidos. E aí, nesse quesito de arbitragem, é realmente o que acontece. Quando o clube é prejudicado, ele posta nas redes sociais, ele reclama, todo mundo reclama. Quando ele é beneficiado, quando ele acaba conquistando um título, ou até 3 pontos dentro disso, ou avançando de fase, ele não dá a mínima, ele não fala nada, né? Então, acho que existe essa falta de união e que ela é muito necessária, né? É como a Geisa bem trouxe. É claro que eu acho que, assim, existem clubes que acabam sendo mais prejudicados que outros, mas isso não é relativamente a ver com o clube, talvez até com o nível da arbitragem, né? Aí acaba que um clube, por exemplo, que eu falo do Santos, o Santos ele foi prejudicado
Mas na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Brasileirão, 3 jogos seguidos. 2 não tinha VAR, 1 tinha. Mas aí você olha a qualidade dos árbitros, e aí, né? Você vê o árbitro da Sul-Americana, ele não tem qualificação. Quando você vai olhar suficiente para que você fale, não, realmente, dá para exigir dele algo, e não tem VAR, né? Como explicar que a Sul-Americana, na fase de grupos, uma das, né, que é a entidade que organiza, é a Conmebol, não tem. E a Série B brasileira, por exemplo, tem VAR. Né? Então, são coisas que a gente pontua. Mas eu queria trazer outro ponto da questão que a Kiara trouxe. Eu acho que tem a questão da falta de critério, que eu acho que irrita bastante que a gente fala sobre isso, né? Por exemplo, a mão. A regra, ela vai mudando, né? Então, tem hora que uma mão e a outra mão não é. E aí, o jogador, eu acho que isso que a Giza trouxe, fica extremamente... Qualquer bola na mão, o jogador para o jogo. Ele vai lá, ele vai reclamar com o árbitro, aí o jogo vai parar, o jogo acaba perdendo tempo. Mesma coisa de lance impedido. O jogador, às vezes, vai lá e fica reclamando. É mania que o jogador brasileiro já tinha de reclamar, né? A gente fala sobre muito isso, da diferença para a Europa. Os jogadores tendem a ir mais para cima do árbitro, a catimbar mais o jogo nesse sentido de reclamar de arbitragem. E com o VAR isso piorou. Muito, muito, né? A gente viu, por exemplo, no final de semana, o Hulk reclamando bastante. E, na minha visão, aquilo não é. O cara tá com o braço colado ao corpo, que, segundo a regra, quando o braço tá colado ao corpo, não é pênalti. E ele reclama durante muito tempo sobre o pênalti. Ou seja, o juiz não deu, acabou. Segue. O juiz manda no jogo, né? Querendo ou não. Aí fica pedindo VAR. E é exatamente isso que eu falei da questão do vício que o VAR trouxe. O próprio jogador fica viciado. Ele quer que o árbitro vá de qualquer jeito olhar o VAR. Né? Então, eu acho que tem muito problema, né? Acaba que não é só um. Mas eu acho que esse ponto da união, eu acho que também, quando você perguntou da solução, isso é um bom ponto. Agora, eu acho que a união dos clubes resolveria muito problema, né? É todo mundo se juntar e falar, realmente, olha esse lance aqui. Por exemplo, o lance do Santos contra o Fluminense, do pênalti, foi falado em diversos lugares. Depois saiu, tem uma página do Twitter que ela é verificada, que ela comenta sobre erros no mundo inteiro. E aquele, no último lance, foi pênalti. E o juiz não vai nem no VAR olhar, entendeu? E querendo ou não, por exemplo, um pênalti, se é convertido 3 pontos, hoje o Santos é líder isolado no campeonato. Isso decide campeonato, né? A gente não pode dizer que não. E muita gente falou sobre aquilo, mas você não viu nenhum outro clube falando. Foi um erro muito absurdo. Você não viu nenhum outro clube falando. Aí, contra o Curitiba, foi mais falado, acho que todas, a gente comentou até sobre isso no grupo, aquele pênalti que deram pro Curitiba, que o cara tá no chão, o cara tropeça no jogador do Santos, e deram pênalti. Aquele lance foi mais falado, mas não existe união, né? E eu acho que isso realmente é o que é mais prejudicial, né? Um erro que te beneficia, você ignora. E aí, como que você tá exigindo uma arbitragem mais justa quando você é prejudicado? Nossa, eu concordo plenamente. Vocês falaram super bem agora, e é realmente isso. São momentos e momentos, né? Momentos que beneficiam, momentos que não fazem a diferença. Varia, né? O momento que o jogador, o clube interessa em reclamar, em pedir uma melhora, pedir maior qualidade nessas análises, e tem outras que eles permanecem em silêncio. E é muito do que vocês duas falaram, até você também, da qualidade do futebol brasileiro comparado ao europeu. Se a gente quer esse maior nível, né? Um nível melhor de futebol, não precisa mudar só o comportamento do árbitro dentro de campo. É do jogador que escolta o árbitro, qualquer decisão, é do técnico que se sente confortável em reclamar, em gritar à beira de campo e até ofender o juiz. Enfim, são várias coisas, não é só a arbitragem, que é o nosso tema de discussão central aqui, mas são todas as áreas, é a colaboração de todas as áreas do futebol, de um jogo que deve melhorar, que devem evoluir para que isso pare de acontecer. Mas agora, ainda falando do nosso queridíssimo novo presidente da comissão de arbitragem da CBF, ele divulgou, além de falar do diminuir o número de árbitros, deixar a bola rolando mais tempo, ele falou que pretende tornar público, em tempo real, as conversas entre a cabine do VAR e os árbitros em campo, que talvez chegue ao nível do que acontece na NFL, né? Que a partir de qualquer decisão, qualquer ato, falta lance dentro de campo, o árbitro vai no meio do campo e anuncia para todos que estão ali no estádio o que aconteceu, qual foi o motivo e qual foi a decisão tomada. Você acha que isso... Porque eu vi alguém falando, se não me engano, o Arnaldo Ribeiro, que essa transmissão assim, simultânea, vamos dizer assim, dessas conversas, talvez não seria muito boa, até pelo mesmo motivo de deixar mais claro ainda quão ruim, quão precária a arbitragem no Brasil é.
Mas a partir do momento que talvez isso tudo que a gente tenha discutido aqui aconteça, dessa centralização de ensino aos árbitros, vamos colocar assim, aconteça, e que os clubes se unam, tudo isso aconteça. Você acha, Geisa, que essa é a decisão correta? Que realmente liberar esses áudios à medida que acontece e até chegar a um ponto como é na NFL, vai melhorar o nível do futebol ou vai prejudicar? Eu acho que isso evidenciaria, como você pontuou na sua pergunta, evidenciaria ainda mais o despreparo da nossa arbitragem, né? Porque a gente ia ver muita coisa bizarra, com certeza, nesses diálogos, mas eu acho que tem que ser público sim, porque é informação, e eu acho que quem assiste, quem consome esse conteúdo tem que ter acesso à informação, a todas as informações possíveis. A gente, como jornalista, sabe disso, então eu acho que é necessário, eu acho que seria uma boa medida, tanto porque isso, geralmente, quando acontece um lance polêmico, é a primeira reivindicação dos torcedores, de tipo, nossa, quero ver como é que eles chegaram a essa conclusão, quero ver os áudios, e eles são, muitas vezes, disponibilizados em determinadas situações. Então, eu acho que ajudaria a tirar um pouco dessa discussão exagerada em torno de determinados lances, e ajudaria também na questão de que os árbitros que estão ali na cabine, eles teriam maior cuidado, né? Porque eles sabem que eles estão sendo vistos. Então, eu acho que, de certa forma, isso melhora, assim, o olhar técnico deles em relação à partida, em relação aos lances. E eu acredito que seria uma boa medida, uma das boas medidas que a gente já levantou aqui. Eu acho que um ponto muito importante é a transparência, né? Sim. Falta muita transparência. A gente fala da qualidade, só que existe árbitro que é qualificado e que toma uma decisão que a gente não entende, né? Então, por exemplo, existe árbitro FIFA que comete erro que você fala, cara, por quê? Como que aconteceu isso, né? Eu acho que tem muito, por exemplo, essa questão. Esse lance, por exemplo, aconteceu e o VAR não chamou. Qual foi a conversa que teve dentro do VAR para que o juiz não fosse chamado para analisar esse lance? Isso eu já me perguntei várias vezes assistindo futebol. Pô, peraí. Aquele lance lá foi chamado. Esse não, mas são lances parecidos. Por que esse lance aconteceu, esse não? E aí demora 3, 4 dias e às vezes o clube precisa solicitar o áudio para que ele saia. E a transparência? Porque se vamos partir do princípio de que todo mundo ali tá pegando as regras, né, fazendo o que eles entendem, o que eles sabem, ninguém tá tentando prejudicar ninguém, qual o problema de todo mundo saber o que tá sendo dito lá dentro? Eles estão aplicando regras de futebol que eu, você e todo mundo aqui conhece. Então, eu acho que a transparência é algo muito importante. Para tirar, principalmente, aquilo que a gente tem talvez seja uma má intenção do árbitro, né? Porque é claro que a gente já viu por muito tempo, já teve, sim, árbitro mal intencionado. A gente sabe que tem história de árbitro que foi... isso acontece mais na VAR, em campeonato de Série B, assim, né? De árbitro ser pago, de existir essa questão de dar dinheiro, isso já existiu muito mais antigamente, né? Hoje em dia é muito mais difícil, mas já existiu. Então, a gente tem essa mania de, talvez, de tentar falar, mas e se ele estiver mal intencionado? Então, acho que a transparência tiraria pelo menos esse ponto. É como a Geisa trouxe, como você falou, e o Arnaldo. Vai deixar bem claro o despreparo, né? A gente vai perceber que o VAR do Brasil ele é bem despreparado comparado aos outros, e principalmente quando a gente fala da Europa, que acaba sendo o exemplo que a gente tem de maior nível de tudo dentro do futebol, né? Então, eu acredito que a transparência vai pelo menos tirar essa pulga atrás da orelha que todo torcedor fica quando o jogo termina. Por que esse lance não foi? Por que aquele lance foi? Se foi analisado ou não foi? Por que o árbitro chamou, o árbitro de vídeo chamou e não chamou o árbitro de campo? Como que foi esse impedimento? Realmente foi milimétrico? Eles colocaram a linha onde? Então, acho que é muito importante ter essa transparência para que a torcida fique também mais calma, né? Eu acho que, sim, a gente tem muita essa insegurança, a gente não sabe como as coisas acontecem. Então, acho que acaba revoltando ainda mais, né, os torcedores quando o time é muito prejudicado. Então, acho que essa transparência ela seria essencial. Ainda que demonstre o despreparo, eu acho que a transparência facilitaria a vida dos árbitros e também dos times e da torcida, deixaria o futebol um pouco mais tranquilo nesse quesito aí do um monstro, né? Eu tô sendo totalmente prejudicado propositalmente, que não a gente percebe, eu acho que o Campeonato Brasileiro do ano passado e desse, que a questão realmente é a falta de qualidade na arbitragem brasileira, que acabou que todo mundo é prejudicado e não só um time favorecido ou prejudicado como foi há um tempo atrás. A gente ainda acredita muito na existência de uma máfia, né, da arbitragem, como aconteceu há muitos anos, que os árbitros eram pagos
para que os resultados no Campeonato Brasileiro, principalmente no Paulista, fossem aqueles das apostas. Sim. Então a gente ainda acredita muito nisso, ainda a gente tem essa pulga atrás da orelha, como você bem falou, de que aquele resultado pode estar muito bem sendo manipulado. Mas é isso que vocês duas falaram, inclusive vou passar para a Chiara para ela dar a opinião dela também, que a informação ela não pode ser privada. O futebol é um esporte extremamente popular. Não é uma ou duas pessoas que estão assistindo que ficam indignadas com o que aconteceu e querem respostas. São milhares. Um estádio fica cheio com 30 mil pessoas e escandalosos porque não sabem o que aconteceu. Sim. E muitas das perguntas até que eu vi, da galera até comparando porque em outros esportes, como o vôlei, como o tênis, o jogador, o técnico, ele tem direito ao desafio, né? Que são 2 por 7, 1 por 7, se não lembro. E a partir daquele momento, se errou, se pediu o desafio e a decisão tomada em quadra realmente é a correta, o desafio é tirado, o técnico, o time pede um desafio. Caso não, ele permanece com 2 desafios para usar em outras situações. Aí muita gente fala que deveria ser o caso com o futebol brasileiro. Eu, particularmente, acho que pararia muito, que seria inviável, mas eu quero que você dê sua opinião até sobre o que a gente estava comentando antes e fale um pouquinho sobre essa questão dos desafios que até o futsal, na última Copa do Mundo, aderiu. Então, falando só da gravação que vocês comentaram, eu acho que a CBF também, ela precisa ter um pouco de calma quando pega para colocar em essa pauta de divulgar os áudios. Eu acredito que é muito importante, precisa ser divulgada, a informação, enfim. Só que de ser simultâneo com o estádio, talvez deixe a arbitragem mostrando o despreparo, só que também deixe vulnerável. A gente vem aqui, a gente comentou em outras lives, outros programas aqui, da violência no futebol, e eu acho que o futebol, ele mexe com muita coisa. E você tá escutando diretamente o seu time sendo prejudicado, assim, eu acho que você toma decisões, assim, na hora que... equivocadas, né? Sim, então eu acredito que essa liberação dos áudios precisa ser feita pelo menos no mesmo dia, né? Porque a gente precisa da informação, igual vocês comentaram, a torcida precisa se acalmar também. Só que, pra mim, nesse primeiro momento, não precisaria ser simultâneo, igual ele falou, porque eu acredito que deixa muito vulnerável. Eu acho que a arbitragem, a gente tá falando que o profissional é o menos culpado, porque ele tem não só ser árbitro, mas outras funções, ele já se colocar nessa situação. E falando dos desafios, eu não concordo, eu acho que eu sou contra. Meu pai já comentou comigo sobre isso. Eu acho que o vôlei é um esporte que, assim, ele tem menos tempo, assim, uma partida, assim, porque é um set, depois outro, então eu acho que é menos tempo. Futebol é muitas coisas acontecendo, são 90 minutos, então eu acho que pararia demais o jogo, e fora que só 2 desafios, eu acho que é muito pouco, precisaria ser, assim, uns 10 e né? Pararia muito mais a partida. Então, eu sou totalmente contra, eu acho que a gente devia continuar nesse processo do VAR, mas profissionalizar. E até eu lembrei, falando do VAR, eu lembrei de uma partida do Campeonato Brasileiro, eu acho que do ano retrasado, lembro que o VAR estava descalibrado no jogo do Vasco. Quando que isso acontece? Tipo assim, a linha do sol não estava dando para ver o impedimento. Então, eu acredito que a gente precisa melhorar a tecnologia, melhorar a pessoa por trás principalmente, e profissionalizar, e não colocar essas paradas, assim, que daí a gente vai ficar com um esporte interminável. Perde a magia também, né? Antes de deixar a Gi comentar ainda um pouco sobre... Eu queria falar porque tênis e vôlei, são os exemplos que eu usei, são esportes que param ao longo, né? Mesmo que seja um ponto, aí o outro time saca. Então, tem esses períodos de pausa, mesmo que curtos, de poucos segundos, tem esses períodos. Não, futebol é um esporte corrido. A todo momento não tem pausa. Então, é realmente difícil. Eu só quis citar aqui porque eu achei até engraçado, vamos dizer assim, cogitar essa possibilidade, porque se o VAR já dá problema, se já temos problemas com o VAR, que a princípio ocorre de maneira rápida, né? Imagina se a gente tivesse que pedir desafio a cada 10 minutos em campo de jogo. Acho que não só isso. Você trouxe o exemplo do tênis e do vôlei. São jogos que não tem cronômetro, né? O jogo não é cronometrado, não tem tempo.
Um jogo de vôlei pode durar pouquíssimo tempo se acabar em 3 sets, pode durar muito se o time ficar, né? E até eu esqueci agora quinto set. o nome, isso, até o quinto set. O jogo que tem, o esporte que tem, que até foi o primeiro esporte assim, que eu assisti com o tempo cronometrado, que é parado, é o basquete, né? Sim. O basquete, ele tem o tempo cronometrado, são 4 quartos de 12 minutos, né? Então, 24 minutos do primeiro tempo, 24 segundos. E dura 2h30 cada partida. Exatamente porque tem esse ponto. Qualquer jogada que seja... Não é necessário, isso é sempre bom falar. A questão do desafio também ela é implementada há pouco tempo na NBA, mas eles sempre tiveram auxílio do vídeo. O árbitro, se ele tá com dúvida, e se é um momento do jogo, por exemplo, você chega no final do jogo, o jogo tá empatado, aquilo pode ter sido falta ou não. Isso decide um jogo dentro do basquete. Então, ele vai lá e ele olha pra ele ter certeza do que ele tá fazendo, né? E ele avisa também a E arena é da outra mesma coisa forma. da questão. Ele vai lá e ele fala... até quando é o desafio. Ele chega e fala, por exemplo, ontem teve um desafio no jogo do Golden State versus o Memphis. Ele chega lá e fala, Golden State Warriors desafiou em tal lance tal. Aí, quando não... Aí ele volta e fala... Não foi bem sucedido. Decisão de quadra né? mantida. Decisão de quadra mantida. A falta é do Draymond Green mesmo. E aí, na NBA, o técnico ele perde um pedido de tempo. Né? Ele é punido, vamos dizer assim, se ele não conseguiu. Mas é uma coisa que acostumou. A gente sabe, desde que eu assisto basquete é assim. É um jogo que é parado a cada minuto. Se a bola não tá rolando, o cronômetro é parado. Futebol não é assim, né? Futebol, a gente tem um acréscimo que nunca é o tempo que deveria ter sido, né? Poucas vezes a gente vê ser isso. Então, imagina se fosse parar, como a Kiara bem falou. Porque dentro da NBA, a gente tem essa questão, eu acho que também tem uma questão da cultura e de como é o esporte. Aqui no Brasil, a gente sabe que seria parado em lances assim, tipo, que a gente fala, não deveria ter parado. Né? Ontem mesmo, esse lance que eu falei da falta, pra mim não deveria ter sido desafiado. Eu falei, não é pra desafiar esse tipo de falta, não agora, não nesse momento. Existem várias razões, mas existe uma cultura lá de que só faz quando necessário. A gente sabe que não vai ser aqui no futebol brasileiro, né? Então, quando a gente fala, eu acho que tudo, né? Tudo, essa questão de trazer a voz do árbitro, isso deveria acontecer depois de muito tempo. Muita coisa ainda tem que ser consertada. A gente tem que ter uma mudança muito drástica na postura, né? De torcida, de clube, de jogador, de arbitragem, de imprensa esportiva, de todo mundo. Né? Então, acho que precisa existir uma melhora ainda, primeiro, dentro do esporte, para a gente conseguir trazer essas coisas que podem deixar o esporte melhor, mais justo. Se o VAR, como a gente bem falou, mostrou que, em vez de ser pro bem, ele acaba vindo pro mal, como eu bem falei, por exemplo, a postura dos jogadores perante o VAR era negativa, né? Eles acabam utilizando o VAR para eles, a benefício deles, para atrasar jogo, para reclamar de qualquer coisa. Então, acho que é preciso mudar primeiro muita coisa dentro do futebol brasileiro, da postura que o jogador tem com o árbitro, por exemplo, né? Com a arbitragem, essa questão que a gente sempre falou muito, por exemplo, jogador aqui no Brasil faz muito mais cera do que lá, né? Então, acho que existe uma postura que tem o jogador, que ele é o principal fator ali dentro de campo, o técnico e o árbitro, que precisa ser mudada para aí sim a gente começar a adicionar coisas. A gente adicionou o VAR, percebeu que acabou piorando do que melhorando. Então, acho que primeiro é melhorar o que tem agora, o que a gente tem, e aí depois, daqui a um tempo, começar a pensar em colocar coisas novas, coisas que, principalmente esse ponto que faria o jogo ser ainda mais demorado. Concordo. São 17 regras referentes ao VAR, arbitragem, se não me engano também, nos 221 países que praticam futebol, né? 211 países que praticam futebol com filiação à FIFA. Só que cada um é como você falou, a cultura é diferente, o estilo é diferente, cada gestor de arbitragem ele adota um nível de exigência diferente. Na Inglaterra, eles concedem um máximo de acréscimo no jogo possível. No Brasil, como você bem falou, não tem acréscimo quase suficiente. Cartão amarelo no Uruguai, diferente do que aqui no Brasil. O árbitro brasileiro interrompe mais o jogo do que, no geral, na América do Sul. Então, assim, tem essas diferenças. E uma coisa que você falou do VAR. O VAR veio tá agora sendo visto mais como um malefício do que como um benefício. E a Kiara bem falou da torcida. Acho que o que me vem muito à mente é jogos do Grêmio no ano passado, que a torcida simplesmente invadiu o campo, destruía a cabine do VAR, e foi assim, isso já não era para acontecer. Deveria ter um respeito a essas entidades que, em tese, comandam o futebol e estão ali tomando as decisões certas. Mas acaba acontecendo e isso, de certa forma, prejudica e diminui a vontade do torcedor, o VAR em si, diminui a vontade do torcedor de ir assistir ao jogo. Isso eu falo porque
de acordo com o que eu vi na internet, em 2021 foi realizada uma pesquisa, um estudo conduzido pela Federação dos Torcedores de Futebol, uma FSA na sigla em inglês, que revelou que mais de 40% dos torcedores estão menos propensos a irem a jogos de futebol devido à preocupação com o sistema de árbitro assistente de vídeo. De um total de 33.243 torcedores ingleses entrevistados, 94 afirmaram que o VAR tornou menos agradável assistir o futebol. Justamente nessa questão de demorar, do tempo que demora para tomar as decisões, e lá é rápido comparado com o Brasil. Então, imagina se essa pesquisa fosse realizada em território nacional. Mas uma coisa que eu também acho, que eu também li, é que eles não gostam tanto do árbitro de VAR, porque eles esperam agora para comemorar o gol. Eles têm que esperar para ver se o gol vai ser impedido, se o juiz vai colocar a mão no ouvido e vai ouvir a cabine, e se o gol foi válido ou não, se eles podem comemorar. Então, isso a gente falou tanto da gerência, vamos dizer assim, do futebol, que a gente não pensou nos telespectadores. Eu queria saber de você, Geisa. Como você acha que o torcedor recebeu o VAR e como ele... Assim, a gente como torcedor aqui, a gente deu nossa opinião também, mas eu queria que você falasse como o torcedor se sente em relação a essas tomadas de decisão e se é um fato, se você percebe isso, de ter essa demora, às vezes, até na comemoração ou para decidir o gol, para decidir o jogo. Sim, juntando aqui tudo que a gente trouxe de discussão, é um fato que o futebol é um futebol que mexe com paixões, né? Então, mexe muito com o torcedor, mexe muito com a torcida. E, sim, eu acredito que acaba quebrando um pouco essa questão da magia. Hoje em dia, a gente... É um empecilho, de fato, ter essa questão do VAR para saber se o gol foi legal ou se não foi. Então, acaba quebrando, principalmente em jogos decisivos, né? Em jogos de finais. Eu acredito que quebra um pouco a expectativa, dá um pouco aquele nervosismo para saber qual vai ser a decisão tomada pelo árbitro. Mas eu acho que o futebol ele evoluiu ao longo dos anos e essa questão do VAR é uma evolução. Então, eu acho que é um novo hábito a ser adotado pelos torcedores. Não acho que o VAR tem que acabar, porque, de fato, é uma coisa que traz benefícios. Aqui no Brasil, não sendo bem aplicado, obviamente, traz muitos malefícios e acaba não agradando tanto. Mas acredito que na Premier League, por exemplo, tem sido um equipamento que tem ajudado bastante. E o fato de acabar um pouco com essa questão da expectativa do torcedor, enfim, acabar um pouco com a magia também, é só um ponto de mudança, sabe? Eu acho que o benefício que vem com isso, de ter um futebol mais justo, que é a ideia que o VAR traz, vale muito mais a pena. Então... o que eu penso é isso, é que, tipo, o torcedor, ele vai sofrer uma adaptação, sim. É um novo jeito de assistir futebol. O futebol mudou, tá diferente, mas o objetivo final é ter um futebol mais justo e equilibrado. Então, o que eu penso é isso. Fá, você falou muito de... É um novo futebol, né? Sim, é um novo futebol, então, é uma nova realidade. Então a gente tem que mais se acostumar Sim. do que criticar e tentar voltar ao que era antes. Porque a gente vai discutir isso agora, porque o que poderia ter acontecido diferente ao longo da história do futebol, ao longo da história de vários times, do Fluminense, do Corinthians, das seleções mesmo, da Itália, enfim, Irlanda... Argentina, se o VAR existisse. Se a gente for começar a citar aqui, a gente tem momentos muito específicos. Diego Maradona, que fez o gol com a mão de Deus. Aquele gol ali, que se o VAR existisse hoje em dia, ou até um juiz de linha, um juiz de campo, com uma visão um pouquinho mais em dia, teria visto e não teria acontecido. A gente tem, acho que o que me marca muito, é a mão do Thierry Henry,
que tirou a Irlanda da Copa do Mundo. Então, assim, tem muitos momentos marcantes. Eu queria que vocês agora citassem o que vem à mente, não só recente, mas ao longo dos anos no futebol brasileiro, principalmente. Eu acho que, inclusive, nosso coordenador citou antes da live começar, do jogo da Libertadores de Corinthians contra Boca Juniors, se não me engano. Sim, na final da Libertadores. Na final da Libertadores, então, em 2013? Isso. Eu acho que até, eu até estava pensando aqui, e aí eu lembrei, na realidade, do lance em 2018, foi a estreia do VAR na Copa do Mundo de 2018, já tinha o VAR, e aquele lance no Gabriel Jesus, que é pênalti. Eu não sei se vocês vão lembrar, contra a Bélgica, o Brasil tá tentando empatar o jogo, né, e o Gabriel sofre um pênalti, e não é marcado, e tinha VAR, né, tudo bem, estreia do VAR, não dá pra gente exigir que o VAR tivesse, né, grande interferência. Eu acho que hoje em dia aquele pênalti seria marcado na Copa do Mundo. Mas, por exemplo, tinha VAR e não foi marcado, né? Esse lance me veio à cabeça agora porque até hoje é um lance que eu fico me questionando muito como que isso aconteceu. Mas é até uma coisa que eu queria pontuar de falar sobre isso, sobre a questão de critério, né? A gente sempre reclamou muito de critério. É amarelo pra um lado, não é amarelo para o outro, né? E também tem essa questão que você falou. Tem árbitro que dá muito cartão, tem árbitro que dá pouco cartão. Mas não existe uma regra? Acho que, se não me engano, uma época foi meio que uma orientação. Qualquer reclamação, qualquer desacato, vamos dizer assim, que o árbitro considerasse como uma pessoa dele, como uma profissão dele, ele deveria punir com cartões. Mas o pessoal começou a considerar uma forma de autoritarismo. Então, esses cartões diminuíram, tiraram esses cartões aí, começaram a mais dar broncas verbais. Eu acho que a falta de critério me irrita neste ponto, né? Se existe uma regra, e a regra fala que aquilo é falta, então todos os árbitros deveriam marcar aquela falta. E todo time, a gente vê muito isso em jogo, né? Falta de critério. Às vezes uma falta aqui pro teu time não foi marcada, ou foi marcada pro adversário não é, ou né? Mas não existe um critério, ele marcou essa falta, ele tem que marcar também, né? Eu acho que até eu lembrei agora de um lance contra o São Paulo, onde o Marcos Leonardo ele é merecidamente amarelado, porque ele mete a mão na cara do jogador. E aí, pouco tempo depois, num lance muito pior, porque o cara faz um movimento, não é nem pra trás, ele faz um movimento para baixo, e não foi amarelado. Por quê? Qual é o critério? Encostou no rosto do outro jogador de uma maneira descomedida. Deveria ter sido punido, né? Deveria ter sido advertido com cartão. Então, acho que essa falta de critério é outra coisa que me deixa muito insegura com a arbitragem até hoje, mesmo com o VAR, porque o próprio VAR mostra que não existe critério, como a gente falou no começo da questão da mão. Tem lances que a gente vê que é muito parecido, que um deu pênalti e o outro não. Agora, parando para pensar sobre essa questão, né, eu não sei se as meninas já pensaram em alguma coisa, sobre essa questão do árbitro não ser decidido, a gente falou disso no começo, da questão do Corinthians e Palmeiras, daquela final daquele Paulistão. Eu acho que é um ponto que me lembra bastante, porque teve interferência externa, eu acho que isso é indiscutível, né? Eu sei que o corintiano tende mas teve interferência externa, né? Teve VAR sem ter VAR, né? É isso que eu falo. A interferência externa, ela é justa, né? O que foi dito é justo, mas não poderia, né? O que a interferência fala realmente, aquele lance deveria ter sido marcado realmente a favor do Corinthians, mas ele não pode fazer isso. O repórter não pode dar informação, o árbitro não pode tomar uma decisão de acordo com uma coisa que o repórter fala pra ele, ou de acordo com o que está sendo na televisão. Ele tem que tomar a decisão de acordo com ele. Então, eu acho que eu lembro desse ponto, né? Talvez teria sido diferente com o VAR, da questão não só do não resultado, mas eu acho que da polêmica em volta, né? Porque se gerou um monte de coisa, aí o presidente do Palmeiras vem, e aí diminui o campeonato, e aí desde então ficou essa briga e aí provocação. Então, eu acho que não só como você falou, Maradona, a Argentina não teria Copa. Isso é extremamente importante para a história, né? A gente já fala muito da questão da Argentina não ter muita relevância dentro da Copa do Mundo, porque tem poucos títulos. Imagina se não tivesse nenhum, né? Então seria ainda pior. Mas tem o título, e isso se dá dentro disso. Eu acho que acaba sendo um lance mais que a gente lembra melhor, mas eu acho que tem o Jô. Eu não sei se vocês lembram, no ano que o Corinthians é campeão de 2018, se eu não me engano, do Brasileirão. O Jô faz um gol de mão. É verdade. Ele sai... Não, e aí existe tudo isso. Ele faz o gol de mão, o Corinthians ganha aquele jogo. Ele sai de campo e diz que não foi. Né? Ele diz que não foi. E aí depois teve reportagem do Globo Esporte com ele. Ele se desculpa depois, porque falam, tem crianças que se inspiram em você, você tá mentindo. Porque, gente, ele sentiu a bola na mão dele, né? Ele sai do campo e fala que não. E aquele lance, por exemplo, eu não estou dizendo que aquilo seria decisivo e tiraria o título do Corinthians.
Mas é uma vitória dada de uma maneira completamente irregular. Gol de mão, eu acho que é a pior de tudo, né? O cara coloca a bola pra dentro com a mão dele e aí acaba beneficiando ele. Então, acho que esse foi um lance que me veio à cabeça, porque, além de tudo, eu acho que o VAR, ele traz aquilo muito do que o jogador não pode mais ser tão descarado quanto o Jô foi, né? De falar, não, a bola não encostou na minha mão. Sendo que ela claramente encosta. Eu acho que hoje também tem essa questão muito assim de que o lance todo mundo vê, né? Tá óbvio. E aí ele não pode sair de campo e falar, não foi isso que aconteceu. Aconteceu, todo mundo viu. Então acho que o principal lance que eu lembrei agora é esse do Jô com a mãozinha fazendo gol de mão. Sim, só trazendo outra ótica, né? A gente falou da questão do lance do Maradona e foi um fato que tá ali na história do futebol, né? Se tivesse tido a interferência do VAR naquele momento, não teria toda a relevância que tem hoje. De certa forma, vocês não acham que isso, tipo, contribui para esse espírito do futebol? Considerando o fato de que isso foi um fato que aconteceu mais para trás, né? Considerando o contexto do futebol na época. Mas se tivesse o VAR, a gente não teria um feito que tá aí marcado. É que, minha visão, né? Uhum. Claro, você falou dessa questão de ótica. Sim. Eu penso da seguinte maneira. Não dá pra gente, é aquela coisa, não dá pra olhar no passado com olhos de agora, né? A gente fala muito isso em diversas situações. Então, eu concordo que aquilo faz com que o Maradona seja ainda mais um personagem histórico, né? Dentro do futebol. Mas é porque, pra mim, existe muita maneira. Eles têm uma Copa injusta. Em questão de base de futebol. Mas o que a Marcela trouxe, isso é muito bom falar. Não precisava do VAR pra tirar aquele gol. É verdade. Não era necessário o VAR. Não era necessário. É muito lance que eu falo Era disso. só o exame de vista em dia do juiz. Por exemplo, eu falei aqui da Sul-Americana. O Santos é prejudicado da Sul-Americana. E aí todo mundo falou, não tem VAR, não tem VAR. Mas eu falei, gente, isso é um lance que se o juiz ele não marca, ele não deveria estar apitando um jogo de Sul-Americana. Ele tem que ter capacidade para esse lance, ele saber que é irregular, que tem que marcar o pênalti. Então, eu acho que, neste caso, eu acho que eu não falaria do VAR por isso. Porque, pra mim, o árbitro não marcar aquilo ali, é aquela coisa que a gente fala da pulga traseira. Era argentino, certamente. Alguém pagou, apostou. Eu não sei o que aconteceu. Porque, cara, é descaradamente. E é uma coisa que a gente fica agora... Porque a gente pensa assim, juiz errou, tem o VAR para ajudar ele ali caso a decisão tenha sido errada. Mas se ele não é seguro nas decisões que toma, ele vai ficar dependente do VAR, assim, para sempre, na carreira inteira dele. Acaba que o VAR acaba pitando o jogo, né? Exato. Em vez do árbitro. E isso não é para acontecer, porque é o que a gente já falou aqui várias vezes. O árbitro de campo é para ser soberano na partida. As decisões são dele, ele é vamos dizer assim, ele é quem manda no futebol naquele momento. Só que aí, quando ele não é seguro, quando os jogadores mesmos sentem que ele depende, aí é que acontece aquilo tudo que a gente já comentou aqui. Os jogadores vão para cima, escoltam ele o tempo inteiro, o árbitro reclama. Quando ele é seguro, ele ganha credibilidade com o jogador, com o técnico. E o foco muda. O foco se torna melhorar a partida, o nível da partida, o problema técnico, às vezes, dos jogadores, e o árbitro passa despercebido. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Se vocês quiserem opinar. Eu acho que o futebol brasileiro, ele caminha para isso que a Marcela falou, né? De ter uma arbitragem cada vez mais refém do VAR. Então, eu acredito que, de fato, a gente tá passando aí por um momento meio preocupante em que, se você for ver, avaliar aí as partidas do Campeonato Brasileiro até aqui, 5 rodadas, a arbitragem, ela sai como protagonista na maioria delas. Então, eu acho que o futebol brasileiro, do jeito que tá caminhando para que essa dependência do VAR fique cada vez mais forte e que as interferências aconteçam cada vez mais. 2 pontos. Eu só queria terminar o que eu tinha falado na outra, sobre a questão que você falou da história. Então, assim, é que eu sou muito a favor dessa questão, né, de, tipo, eu acho que é muito manchado, né, o título, por ele vir com um gol de mão, do Maradona. Não dá pra mudar a história, então é legal, é uma história que a gente fala tal. Mas, por exemplo, se fosse o Brasil na época, sem perder naquela Copa, putz, pensa. Nós aqui, estaríamos falando, pô, nós poderíamos ser hexa e não somos, porque um gol de mão foi validado. Então eu penso também na questão de quem perdeu aquela Copa, né? Uhum. De quem foi eliminado. Poxa,
Será que para eles não seriam melhor? Eles não estariam muito mais felizes? Então eu penso mais nesse lado. E eu acho que um bom ponto que você trouxe, que a Marcela trouxe, que eu acho que é bom falar, é dessa questão. A gente falou muito bem sobre isso também, do bandeirinha, né? Da função do bandeirinha que se perdeu, né? Hoje eu acho que voltou mais, eu vejo mais jogos onde o bandeirinha levanta, né? Ele levanta a bandeira, mas durante o campeonato do ano passado a gente viu muito lances onde o bandeirinha não tem função, né? Eu acho que assim, é como a gente falou, o VAR ele vem para que ele faça um lance que o bandeira não consegue. Mas se o bandeirinha tá ali e ele viu o impedimento, levanta a bandeira. Não faz o jogador chegar até o final, não faz a torcida gritar gol. Levanta a bandeira, para o jogo e fala, eu tenho um trabalho, eu tenho uma função, né? Então eu acho que é isso que a gente falou, acaba que realmente jogador, técnico, arbitragem, nós ficamos muito ligados ao VAR, né? O VAR chegou, ele vai resolver o problema. Então, tem esse lance, VAR. Impedimento, VAR. E tem coisas que não precisam, foi o que eu falei. Tem coisa que um árbitro dentro de campo tem total capacidade para decidir. Ele não precisa do VAR para isso, né? Mas a gente fica dependente disso, como a gente falou, o próprio jogador. Qualquer bola na mão, o jogador vai reclamar. Qualquer bola na mão. Pode ser uma bola na mão que ele sabe que não deve ser marcada. E que se fosse ao contrário, ele pediria para não ser marcado. Mas ele vai reclamar, porque vai que aquele juiz marca. Sim. Vai que aquele árbitro de vídeo chama. Então, pela dúvida, vou reclamar, vou fazer o meu ponto aqui, vou fazer essa pressão, se der certo, bem. Então, acho que é isso. A gente ficou muito preso. Estamos muito presos a isso ainda, né? A deixar o VAR decidir tudo quando tem coisa que não é necessário, né? Como a gente falou, o VAR, ele vem para coisas pontuais, né? É para um lance ou outro, para uma coisa que é muita dúvida, para uma coisa talvez que seja muito óbvia e o juiz, por alguma razão de posicionamento, não conseguiu ver, né? Ou o bandeirinha também, às vezes, tá mal posicionado, não conseguiu marcar o impedimento, mas não para ele decidir o jogo, né? Eu acho que esse é o principal erro. A gente percebe em muitos momentos que quem tá apitando o jogo não é o árbitro, né? A gente já viu isso antes, a gente já viu o jogador apitar jogo, mas hoje em dia existe essa questão do VAR que deveria auxiliar, acabar comandando o jogo de futebol. Concordo plenamente. Você tem alguma opinião sobre isso, Chiaro? Não, eu só queria fazer um comentário do Maradona, galera. Porque eu tô ainda nessa pauta. Voltamos. Eu acho que muita coisa foi importante naquele jogo. Porque até foi um jogo da Argentina contra a Inglaterra. E eles estavam numa tensão, né? Os dois. Então, assim, o Maradona fazer um gol de mão meio que... Eu até vi um filme sobre isso, que o ator falou que ele acabou com os ingleses. Então, assim, só com um gol de mão. Então, eu acho que esse lance é meio que, assim, histórico. Eu acho que não dá pra gente ficar falando do VAR, porque esse, pra mim, é, assim, o único que eu deixo passar, porque realmente... A Chiara perdoou esse. Perdoei o Maradona. E até um lance que eu lembrei agora, em 2017, que vocês falaram de erro de arbitragem. Em 2017, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras podia empatar se não fosse um gol anulado do Borja. Eu lembro dessa partida contra o Cruzeiro, ia ser um hat-trick do Borja. E acabou não acontecendo e o Palmeiras nunca chegou no Corinthians. Então, assim, esse é meu breve comentário. São momentos que trazem tristeza para todo torcedor, né? F, Se eu parar para gente. pensar, com certeza eu lembro de alguma coisa do São Paulo, lembro de alguma coisa do Fluminense e assim... Não são memórias boas, a gente quer sempre lembrar do bom do futebol, né? Das vitórias, das conquistas. Então, eu acho que a gente conseguiu discutir bastante, chegar até numa decisão sobre o futuro, o que deve ser o futuro, pelo menos pra gente, da arbitragem no Brasil. Eu acho que assim, se alguém escutar o que a gente falou aqui hoje e imprimir isso... Alô, CBF. Eu acho que a evolução da arbitragem no Brasil tem tudo para melhorar. Mas agora eu vou me despedir, né? Não vai dar para despedir cada uma individualmente, mas eu quero agradecer todas que estiveram aqui. É muito importante a gente ter essa bancada feminina, como a Geisa muito bem falou. E é isso, foi um excelente programa, ótimas discussões. A gente tem isso toda terça, 11h30. E esse programa vai ser reprisado às 11 horas da noite. Então é isso. Muito obrigada a quem nos ouviu hoje, quem também nos assistiu no vídeo. E a gente fica aqui.